Assim, poderia alcançar as graças para a paciente espera que seria coroada de êxitos. Orar, orar e orar. É o que mais me pedem para fazer todos os dias, todas as noites. Mas as infinitas orações não resolvem o meu problema. Queremos o seu bem-estar, Jerônimo. Nosso desejo é resolver sua situação e promover sua reabilitação. Volte-se para Maria de Nazaré, sob cujos cuidados foi acolhido. É preciso que tenha boa vontade para se elevar ao bem. Continue a praticar a prece, a comungar com as vibrações superiores, capazes de animar seu espírito à redenção. Pois bem, prometo então orar ainda mais vezes, o quanto a diretoria do hospital julgar necessário. Não é bem assim, Jerônimo. É indispensável que ore por livre e espontânea vontade, porque jamais o obrigaríamos a isso. Muito menos poderíamos fazê-lo por você. Renuncie, então, a esse plano cujo resultado não será positivo. Confie em nossos bons desejos de auxílio e proteção à sua pessoa. Confiarei, senhor. Irmão Teócrito, viverei de joelhos aos pés de todos vocês, se for necessário. Mas só depois de rever os meus entes queridos e saber por que me abandonaram. Só assim compensarei de algum modo estas saudades que me torturam. O irmão Teócrito convenceu-se de que o seu dever de conselheiro estava cumprido. Seria inútil insistir. Contemplou Jerônimo, que se entregou às lágrimas, enquanto Romeu, o assistente, abanou a cabeça penalizado. O que disse é uma grande verdade, pobre irmão. Sim, só depois encontrará o caminho da reabilitação. A índoles que só a mais profunda dor será poderosa o bastante para corrigir, encaminhando-as para o dever. Ainda não sofreu o suficiente para se lembrar de que descende de um Pai todo misericordioso. E o que podemos fazer agora, irmão Teócrito? Nada mais pode ser feito, Romeu. Poderíamos evitar este incidente, impedir a visita e punir Jerônimo por sua atitude. Temos autoridade e permissão para isso. Não. Pelo amor de Maria de Nazaré. Mas nossos métodos seriam incompatíveis com uma proibição autoritária, por mais que a razão estivesse do nosso lado. Não me façam sofrer ainda mais, não me façam sofrer. Ah, Jerônimo, ainda é materializado demais. Sofre ainda muitos danos terrenos para que possa nos compreender. Nada mais posso fazer agora em relação ao dilema que acaba de criar. Devo somente consultar nossos instrutores do templo. Após retirar-se para um aposento secreto, o irmão Teócrito comunicou-se telepaticamente com a direção geral do Hospital Maria de Nazaré. Em um curto espaço de tempo, retornou ao seu gabinete, onde Jerônimo o aguardava ansioso. Nossos orientadores maiores permitirão a sua liberdade de ação. Um espírito nas suas condições não está livre das rédeas carnais. Dessa forma, não poderá ser forçado por nós a deveres que não aceitaria. Isso quer dizer que? Visitará seus entes queridos da terra. Irá a Portugal, à cidade do Porto, onde residia, a Lisboa, como deseja. Graças a Deus. Graças à diretoria geral. Romeu, como estou? Preciso tomar um bom banho, me recompor. E não se esqueça dos meus trajes, hein? Compreendo o seu entusiasmo, meu amigo. Mas não se esqueça. A ternura paternal do Criador leva a extrair, muitas vezes, de um ato condenável, um exemplo saudável tanto para o próprio delinquente quanto para quem o observa. Por isso, estou certo de que sua inconsequência servirá de exemplo para você mesmo e de advertência para quem dela tomar conhecimento. Perfeitamente, irmão Teócrito. Estou liberado. Só mais uma coisa, meu caro. É que, deixando de aceitar nossos conselhos e rebelando-se contra os regulamentos, cometerá um erro cujas consequências recairão sobre você mesmo. Essa visita, portanto,
será realizada sob sua exclusiva responsabilidade. Não existe permissão para ela. É o seu livre arbítrio que a impõe. Compreendo. Posso ir agora? Se as decepções forem maiores que suas capacidades para o sofrimento, dirigirá as queixas contra si próprio, Jerônimo. Por isso deixamos de fornecer as desejadas notícias pelos meios de que dispomos. Afinal, a verdade é que não havia necessidade de se afastar daqui a fim de obtê-las. Vamos, Jerônimo. Precisa se preparar para partir. Obrigado, irmão Teócrito. Muito obrigado. Pode ir agora, meu amigo. Que os seus caprichos sociais terrenos sejam satisfeitos, porque bem cedo ficará aborrecido com a terra. Que o deixem agir como deseja. A lição será amarga, mas irá proporcionar uma compreensão mais rápida e, com o poder de Deus, maior progresso também. Enquanto isso, na enfermaria, fez-se uma pequena pausa na reprodução dos acontecimentos. Todos os enfermos, a começar por Camilo, reprovaram o comportamento de Jerônimo. Jamais imaginei que ele pudesse se comportar com tanta displicência. Má educação. Esta é a principal causa de tamanho desrespeito aos regulamentos. Eu concordo em parte, caro Belarmino. Certamente a boa educação ajuda muito na adaptação aos ambientes espirituais. Porém, ela não representa tudo. Os puros sentimentos, o estado mental em harmonia com princípios elevados e o bom caráter, produzem a boa educação moral e espiritual. E tais virtudes formam o principal elemento para uma esperançosa situação no além-túmulo, desde que o suicídio não venha a anular tal possibilidade. Dr. Roberto, os diretores não poderiam fornecer as notícias solicitadas sem que o enfermo se arriscasse em uma viagem tão perigosa? Sim, meu bom Camilo. Se tais notícias cooperassem para o bem-estar do paciente. Aliás, em regra geral, convém a entidades espirituais suicidas como vocês ficarem longe de emoções fortes, haja vista o estado de exaltação em que se encontram. Então, todos nós estamos, por acaso, proibidos de sentir saudade dos entes queridos? Mas é claro que não. Saudade é um sentimento positivo, desde que em equilíbrio, é como qualquer outro sentimento. Eu só quero esclarecer que notícias da Terra jamais confortarão nenhum de nós que pertencemos à espiritualidade. No caso de Jerônimo, é evidente o objetivo da diretoria de esconder do enfermo algo que o magoará profundamente sem necessidade. Por que, Dr. Roberto? Bom, porque se Jerônimo se submetesse de boa vontade aos regulamentos, a realidade que ele presenciará em breve viria na época certa, quando estivesse preparado para enfrentá-la. Isso evitaria choques muito dolorosos. Porém, agindo sem subordinação, coloca-se numa situação delicada e por isso terá que responder pelas próprias consequências. E quais serão as consequências, doutor? Na enfermaria do Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual, Camilo Cândido Botelho aguarda a resposta do jovem diretor Roberto de Canalejas sobre as consequências da visita precipitada de Jerônimo à Terra. Consequências que conhecerá em breve, Sr. Camilo. Eu só posso afirmar agora que os atos inconsequentes de Jerônimo se voltarão violentamente contra ele próprio. Isso poderia ser evitado caso o trabalho educativo fosse efetuado por seus conselheiros de modo suave e amoroso. Vejam, o receptor de imagens está acendendo novamente. Todos os espíritos ali presentes voltaram sua atenção à fantástica tela real.
E o que então ocorreu? Ultrapassou todas as expectativas, a ponto de Camilo e seus companheiros passarem a sofrer juntos com o desventurado Jerônimo. Um sofrimento profundo, causado pelos dramáticos acontecimentos com sua família depois de sua morte. Irmão Olivier, tenho ordens da diretoria-geral para o departamento de vigilância. Já estou a par do assunto, Romeu. Solicitei à seção de relações externas 2 guias vigilantes bastante competentes para acompanharem o visitante à Terra. Perfeitamente, diretor. Não seria admissível abandonar Jerônimo aos perigos dessa excursão. O pobre espírito é muito inexperiente e ainda está muito fraco. Cá estão eles. Ramiro de Guzmán e seu assistente. Idílio Caleb. Competentes vigilantes acostumados a chefiar as expedições mais arriscadas no Vale Sinistro. Começamos a compreender, então, que naquele hospital, os postos avançados e de maior responsabilidade, as tarefas que exigissem maior energia, saber e virtudes, ficavam a cargo dessas personagens. A maioria com o semblante ou trajes hindus. Espíritos de alta qualidade moral e intelectual. Preparem-se para a nova expedição. Os guardiães deverão acompanhá-los. Pouco tempo depois, à frente do portão central, Jerônimo aguardava impaciente, em companhia de Joel, a chegada do veículo de transporte. O ex-comerciante do porto estava obcecado pela visita à família na terra, alheio a tudo ao seu redor. Seu estado mental o fazia cada vez mais regredir à condição de encarnado. Ou seja, um burguês rico de Portugal, comerciante de vinhos, preocupado com a opinião da sociedade, escravo dos preconceitos, chefe de família dedicado, mas acima de tudo, vaidoso. Joel, quero agradecer-lhe os trajes que providenciou. Exatamente como exigi. Magnífica sobrecasaca, gravata de primeira. E esta bengala de castão dourado, jamais vi igual no porto. No entanto, como nem tudo é perfeito, acabou se esquecendo do mais importante. Não me esqueci, Sr. Jerônimo. Aqui estão diretamente colhidas de nosso jardim. Ah, que belo ramalhete de rosas. Minha querida esposa certamente irá adorá-las. Convém esclarecer que espíritos vulgares ou materializados demais como Jerônimo demoram muito tempo para desfazer-se de certas futilidades das rotinas terrestres. Minutos depois, a carruagem pesada e confortável, bem compatível com os meios de transporte terrestres, estacionou em frente do portão. Boa sorte, meu amigo. Que Deus o acompanhe. Até breve. Até o tempo que for necessário, Joel. Escoltado com rigor, viajando naquele veículo discretamente fechado, Jerônimo assemelhava-se a um prisioneiro, embora não percebesse. Também não distinguia a presença de Ramiro e seus auxiliares, julgando-se numa viagem comum como as que fazia na Terra. Camilo e os outros enfermos viram, então, Jerônimo atravessar estradas sombrias, nevoeiros e vales lamacentos, cuja visão nos deixava inquietos. Não se impressionem, meus irmãos. Essas paisagens são apenas produtos das mentes viciadas dos homens terrenos e de espíritos desencarnados infelizes. Mas era difícil não se impressionar com as imagens de aldeias miseráveis, habitadas por entidades dos planos mais ínfimos, bandoleiros e hordas de criminosos desencarnados. Quem viaja aí dentro? Se não responderem, vamos invadir! É da legião dos servos de Maria! Não! Que desgraça! Louvada seja Maria de Nazaré! Vão com Deus e rezem por mim! Não se esqueçam da minha pobre alma! Socorro! Leve-me com vocês! Eu não consigo andar! Estou sem as pernas! Socorro! Mas o que é isso? Assaltantes, criminosos, mendigos?
Acelerem a carruagem, estamos sendo atacados. Não se apavore, Sr. Jerônimo. Todos temem e respeitam a nossa bandeira. São apenas espíritos, como nós. Porém, criaturas desequilibradas, almas miseráveis, mas todas com direito a um dia alcançar o progresso e a reforma moral. Há os que homenageiam a nossa passagem, enquanto outros se afastam em gritos e lágrimas, proferindo blasfêmias. E vocês não os combatem? Aceitam tamanha provocação sem tomar nenhuma atitude? Não podemos nem devemos nos dirigir a tais espíritos. Afinal, ainda não estão prontos. Não ecoou em seus corações endurecidos o momento que quase todos eles esperam, o de serem socorridos para a voluntária reabilitação. Já estão se afastando. Um pouco mais de paciência, caro Jerônimo, e logo chegaremos ao nosso destino. De repente, a saudade e a emoção invadiram a atmosfera da enfermaria. Portugal, pátria venerada, Portugal. Ah, Deus do céu, Lisboa. O Tejo formou-se magnífico. O porto de tão gratas recordações. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela graça de revermos a terra natal depois de tantos anos de ausência. E as paisagens portuguesas, Ivone. Todas elas muito queridas aos nossos doloridos corações. Rodeavam-nos como se fizéssemos parte da comitiva. Enraizava-se ainda mais nos enfermos a magia confortadora do aparelho receptor de imagens. E a impressão que tinham era que pisavam pessoalmente o solo português, quando, na verdade, nem saíram do Hospital Maria de Nazaré no mundo espiritual. A paisagem distante da cidade do Porto aproximou-se aos poucos da nossa visão. Instantes depois, já podíamos ver a caravana caminhando pelas ruas da cidade. Quantas vezes já caminhei por essas vias tão conhecidas do meu confuso passado. Caminhou, caro professor Belarmino? Pensei que um nobre de sua estirpe só trafegasse em luxuosas carruagens. Concentrem-se, senhores. Veja, a caravana parou. Reconhece esta bela residência com jardins e sacadas, Sr. Jerônimo? Minha casa. É a minha casa. O ex-comerciante de vinhos entrou rapidamente, reconhecendo naturalmente o seu antigo lar. Margaridinha, a minha filhinha querida. Seu papai está aqui. Onde está, filhinha? Margaridinha, é o seu papai que chegou, minha filha. Por mais que procurasse, dentro do velho lar, restava apenas a indiferença e a solidão. Onde estarão todos? Será que estão dormindo? Mas a esta hora do dia? Ninguém aparece. Mas que móveis são esses? E essas cortinas? A Zulmira nunca gostou de azul. Albino, meu filho. Marieta. Arinda. Margaridinha, o que aconteceu com todos? Zulmira, minha esposa. O que fizeram com o nosso lar? E os criados? Onde estão os serviçais? Sombras e vultos estranhos, no entanto, moviam-se pelos compartimentos da casa. Quem é a senhora? E este menino? O que fazem no meu domicílio? E você, saia já dos meus aposentos. Respondam! Por acaso são cegos, surdos, mudos? Eram indivíduos encarnados, os novos habitantes da casa que pertenceu a Jerônimo. Uma profunda decepção invadiu seu peito. Bando de mal-educados. Minha biblioteca, o que foi feito dela? E estes quadros, o que estão fazendo nas minhas paredes? Mas a decepção se transformou num arrepio de terror. Jerônimo fixou os olhos num calendário sobre a estufa que indicava a data do dia anterior. Não pode ser. Eu não acredito. 6 de novembro de 1903? Ele fez um incrível esforço, estimulando a memória,
enquanto infinitas e confusas ideias embaralhavam seu raciocínio. Preciso ter calma. Deve haver alguma explicação. Não tomo conhecimento das datas há muito tempo. A verdade é que perdi a noção do tempo após as desgraças que tenho vivido. A morte. Tão doloroso foi o estado de loucura em que se envolveu após o suicídio. Tão grave a enfermidade que o atingiu após o tiro no ouvido, que Jerônimo, assim como eu, acabou perdendo a contagem dos dias. Pois no abismo em que se via aprisionado há tanto tempo, só existiam trevas. Para aquele espírito desesperado, a contagem do tempo ainda era a mesma do fatídico dia. Deus Pai, iluminai minhas ideias. Não me lembro de outra data depois de 15 de fevereiro de 1890. E este calendário à minha frente revela-me que estive ausente de casa durante 13 anos. Guardiães! Lanceiros! Ele está tentando fugir! Não deixem escapar! Preciso perguntar aos vizinhos. Dona Isaura, onde estão Zulmir e meus filhos? Para onde se mudaram? Seu Manuel, o senhor viu Margaridinha? Responda! Sou eu, Jerônimo, o dono da casa ao lado, lembra? Respondam, pelo amor de Deus. A passagem está bloqueada, Ramiro. Não há como o prisioneiro ultrapassar o portão. Então tragam logo Jerônimo para dentro da carruagem. Vamos seguir viagem. Devemos regressar à colônia em poucas horas. Não! Não! Deixe-me procurar por meus filhos! Logo após entrar no veículo, os protestos impressionantes de Jerônimo foram acudidos por entidades curiosas, almas errantes do plano invisível. Eram espíritos ainda escondidos nas camadas mais baixas da terra. Ah, pobrecinho! Perdeu a mulher e os filhinhos! Quem mandou estourar os miolos, né? Culpa sua! Não. Somente sua! Não. Traidor! Eu sei bem onde elas estão. Só conto se me deixar viajar com você. Estão importunando o nosso prisioneiro, Ramiro? Convém expulsar essas pobres criaturas. Não interfira, Idílio. Deixe que Jerônimo os ouça. O irmão Teócrito foi bastante claro, não se lembra? A visita à Terra é de inteira responsabilidade do prisioneiro. Nossa missão é apenas protegê-lo e garantir seu breve regresso ao hospital. Então pretende esclarecer o paradeiro de sua amada família, ó miserável príncipe dos bons vinhos? Pois saiba que foram todos despejados há muitos anos. Seus credores tomaram sua casa e suas últimas economias. Por favor, migalhas que até de seus filhos você andou escondendo. Procure seu filho na penitenciária de Lisboa. Margaridinha nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixes, fretes e o corpo a quem pagar mais um pouco. Explorada pela própria mãe, sua esposa Zulmira, a quem você habituou ao luxo excessivo. Mulher orgulhosa, jamais iria se curvar a um trabalho digno e viver na pobreza. Saudades também das filhas Marieta e Arinda? Oh, a primeira está casada, cheia de filhos doentes, vive na miséria, passa fome e é espancada por um marido bêbado e ignorante. A segunda, empregada de um hotel de quinta categoria. Lava chão, lustra panelas, limpa as botas de viajantes imundos. Isso tudo assusta. Ah, pobre homem. Está tremendo, aterrorizado. Por quê? O que você esperava que acontecesse? Não foi essa a herança que deixou a família com o seu suicídio, canalha? Covarde, mentiroso, mau caráter. Vamos pegar esse criminoso! Mentiroso! Bandido! Estão se reunindo para atacar a viatura. Guardas! Guardas! Contenham o bando! Ramiro! Ramiro, eu quero ver meu filho agora! A carruagem partiu rapidamente,
deixando para trás a multidão de espíritos obsessores, enquanto Jerônimo chorava profundamente, pensando na humilhante situação do filho. Oh, meu menino, esperança da minha vida, filhinho querido, que abandonei quando mal completou 10 anos. Como pude entregá-lo assim ao destino? Aos perigos da orfandade, meu Deus, meu Deus. Instantes depois, Jerônimo era conduzido por Ramiro e seu assistente, passando através dos muros sinistros de um cárcere. Estava angustiado. Não conseguia distinguir se aquele local era no Porto ou realmente em Lisboa. Ao mesmo tempo, da enfermaria do Hospital Maria de Nazaré, meus companheiros e eu testemunhávamos todo o sofrimento de Jerônimo enquanto ouvíamos as explicações do Dr. Roberto. Este jovem que os senhores estão vendo, trancado na cela sombria, é Albino, único filho homem de Jerônimo, condenado a 5 anos de prisão e a outros tantos de trabalhos forçados na África. O que fez o rapaz para receber tamanho castigo? Praticou crimes de chantagem e latrocínio, Camilo. E como se não bastasse, reincidiu nas gravíssimas faltas. Retornando nossa atenção às imagens do milagroso receptor, vimos Jerônimo reconhecer o filho, esquálido, abatido, maltratado pelos rigores do cativeiro. Um jovem com pouco mais de 20 anos, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria. Um homem desvirtuado pelos vícios. O antigo negociante contemplou o filho sentado sobre um banco de pedra, com o rosto entre as mãos. Albino tinha os olhos amortecidos, dos quais rolavam lágrimas de desespero. A atração magnética entre pai e filho era intensa. E como se a presença do espírito de Jerônimo estimulasse a sensibilidade, a mediunidade de Albino, este passou a recordar o triste passado. Lembrou-se do pai morto e foi dizendo ao próprio pensamento, enquanto Jerônimo ouvia tudo, como se o filho falasse diretamente com ele em voz alta. Perdoai-me, Senhor, meu bom Deus. Eu peço vossa misericórdia. Jamais desejei envolver-me neste problema sem solução. Eu sempre quis ser bom, meu Deus. Sempre. Mas faltaram amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras, oportunidades que me criassem perspectivas honestas. Vi-me jogado ao abandono depois da morte do meu pai, como um menino indefeso e inexperiente. Continuávamos, eu e os demais enfermos, completamente envolvidos com aquela atmosfera desoladora. Mesmo na penumbra do cárcere, podíamos perceber as reações de Jerônimo às palavras do filho. A umidade das pedras, os gritos alucinados dos outros presidiários, testemunhávamos tudo, enquanto o atencioso Dr. Roberto nos alertava para outros detalhes. Espero que Ramiro e Idílio estejam atentos. Pelo que conheço da índole de Jerônimo, é capaz de induzir o filho a cometer uma loucura. Que tipo de loucura, doutor? Loucura é ter de suportar tamanho mau cheiro. Preferiria a morte a ter de passar uma só noite num calabouço fedorento como esse. Como bem percebeu, Sr. Belarmino, o nosso aparelho não apenas transmite sons e imagens, mas todos os aromas que envolvem as situações, inclusive os mais desagradáveis. Quanto à sua pergunta, caro Camilo, voltemos nossos olhares à tela luminosa. Não tive recursos para instruir-me, habilitando-me em alguma coisa séria e digna. Passei fome. E a fome maltrata o corpo, envenena o coração com a revolta.
tremi de frio muitas noites em albergues inabitáveis. E o frio que congela o corpo também congela o coração. Sofri a angústia da miséria, sem esperança e sem tréguas. A solidão do órfão, consumido por saudades do passado, envelhecido em pleno alvorecer da vida. Graças a tantas desilusões. Eram vibrações sombrias que repercutiam na consciência do pai suicida. Eu sou o grande culpado. Eu confesso, meu Deus, sou culpado pela situação do meu pobre filhinho. Eu sou o único responsável por tantas tragédias. Não pude me aproximar dos bons, dos honestos e respeitáveis, para que me compreendessem e me ajudassem. Eu tentei inúmeras vezes. Tentei conseguir emprego para ter um futuro digno, mas os antigos amigos que procurei me repeliram desconfiados. Duvidavam de mim, porque meus pais ficaram marcados pela desonra. Afinal, minha bondosa mãe perdeu as virtudes quando se viu desamparada e sozinha. Zulmira, a quem sempre ofereci do bom e do melhor, muito além das minhas posses. O que ela fez com vocês? Por que me diz que sua mãe desvirtuou-se? Jerônimo, ainda preso às vibrações da matéria, tentava se comunicar com Albino, acreditando que o filho pudesse vê-lo. Mas o jovem encarcerado, concentrado em suas dolorosas reflexões, não percebia a presença espiritual do pai. Eu tornei-me homem depois de me envolver com os piores elementos da sociedade. Eu precisava viver. O orgulho ferido me torturava. Procurava a todo custo libertar-me da miséria causada pelo suicídio de meu pobre pai. Vi-me arrastado a tentações perversas, mas que, na minha ignorância, se apresentavam como soluções salvadoras. E acabei cedendo às suas seduções, porque não tive um amparo orientador de um verdadeiro amigo, alguém que me indicasse o caminho certo a seguir. Eu estou aqui, meu filhinho, bem aqui. Eu vou te ajudar. Nunca mais irá ficar sozinho. Oh, meu Deus! Como é triste ser órfão e abandonado, ainda na infância, neste mundo repleto de armadilhas. Meu pobre e querido pai, por que se matou? Por quê? Não amava os seus filhos que se desgraçaram com sua morte? Por que se matou, meu pai? Não teve sequer compaixão de nós? Ai, como eu me lembro do Senhor. E eu amava. Eu amo. Eu também te amo, meu filho. Muitas vezes, logo que partiu, chorei de saudades. Tão bondoso que era para nós. Eu estou aqui, meu filho. Por que não me escuta? Por que não olha para mim? Eu sou seu pai. Vim para te proteger. Se nos amava, por que se matou? Por quê? Por que preferiu morrer, lançar sua família à miséria em vez de lutar? Por que não resistiu aos desgostos, prevendo que seu erro desgraçaria seus pobres filhos? Só contávamos com o Senhor neste mundo, meu pai. Se vivesse e tivesse concluído nossa criação, eu seria hoje certamente um homem útil, respeitado e honesto. Mas na verdade,
Eu não passo de um condenado, marcado pela eterna desonra. Completamente desorientado, Jerônimo levantou-se e tentou abraçar o filho. Sinta, meu filho. Sinta a minha presença. Veja meu interesse. Eu estou aqui, pronto para te oferecer carinho e proteção. Abrace-me. Perdoe-me, Albino. Eu errei. Mas estou aqui, pronto para te dar conselhos, te ajudar a ser feliz. Tudo em vão. Albino desfez-se em prantos, sem ver o pai nem ouvi-lo, muito menos poder supor a presença espiritual daquele por quem ainda chorava. Eu sou mesmo um fraco, um desumano, impotente para socorrer o próprio filho, meu filho. Eu não posso existir sem você. Venha comigo. Eu prometo recuperar o tempo perdido. Confie em mim. Ouça os próprios pensamentos. Siga o seu pai, pelo amor de Deus. Já chega, Sr. Jerônimo. Convém deixarmos seu filho em paz. Voltemos ao lar de Maria de Nazaré, meu amigo, onde encontrará repouso e solução suave para os seus erros. Não resista. Volte-se para o amor do nosso Pai misericordioso. Está cansado. Precisa de tranquilidade para refletir, porque no delicado estado em que se encontra, não poderá fazer nada em benefício de ninguém. Não posso. Queira desculpar-me, Sr. Ramiro. Não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar aquele bando de mentirosos que a difamaram. A minha caçula, atirada ao cais da ribeira, a vender peixes, fretes e... Era o que me faltava. Meu amigo, já viu muito por hoje. Venha, vamos retornar ao hospital. Será melhor para o senhor. Impossível. Impossível tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não. Não é verdade. Não pode ser verdade. Confio em Zulmira. Ela é mãe. Zelaria pela filha na minha ausência. Quero vê-la, meu Deus. Preciso ver minha filha. Preciso ver Margaridinha, Deus do céu. Ramiro e Dílio entreolharam-se desanimados. Nada podiam fazer para que aquele perturbado espírito suicida mudasse de ideia. Deixaram, mais uma vez, que o livre-arbítrio ditasse os rumos de mais uma surpreendente experiência. A visão ansiosa de Jerônimo avistou ainda ao longe a paisagem do cais da ribeira, onde uma multidão ia e vinha em trabalhos incansáveis. Multiplicavam-se as vendedoras ambulantes, as prostitutas, mulheres de péssima educação e honestidade duvidosa. O ex-comerciante de vinhos saiu da viatura e misturou-se ao povo, seguido de perto pelos guardas. Que absurdo! Bando de mentirosos, difamadores! Desde quando minha pobre filhinha é envolvida com essa gente e amando da própria mãe? Jerônimo ia e voltava, investigando as fisionomias das regateiras. Caminhava rapidamente, aflito, preso à ideia de que pudesse, a qualquer momento, identificar o rosto da sua adorada caçula. E, de repente,
Não pode ser. Sua ladra! Não respeita nem a própria mãe? Venha cá! Onde está o meu dinheiro? Eu não roubei nada! Me solta! A senhora está me machucando! Jerônimo recuou e conseguiu reconhecer Zulmira gesticulando em discussão acalorada com uma jovem loira e delicada. Aproximou-se mais e acabou comprovando. Estava diante da esposa e da filha caçula, Margarida, trajando um vestido típico da classe mais miserável. Era, de fato, vendedora de peixes. Ao lado dela, porém, sua mãe vestia-se quase como as senhoras da sociedade, embora seu comportamento fosse como o das regateiras do cais. Onde você escondeu? Confesse! Eu sei que roubou metade do dinheiro para gastar com bobagens. Não fale assim, minha mãe. Eu não recebi nenhum dinheiro a mais. Nem todos os fregueses de hoje pagaram suas dívidas. Mentirosa! Os cestos de peixe estão quase vazios. Fale a verdade, sua rameira. Fale! Para quem vendeu a mercadoria? Ou se não vendeu peixes, com quantos homens já se deitou hoje, hein? Ou foi apenas com um por quem se apaixonou? Pare, mamãe! Por que me humilha desse jeito? Já não disse que não deve se apaixonar? Paixão não traz dinheiro, muito menos felicidade. Veja o que o seu maldito pai fez comigo. O que é isso, Zulmira? Afaste-se da minha filha. Venha cá, Margaridinha. Não chore, meu amor. Papai está aqui. Vamos voltar para casa. Aqui não é lugar para você. Margaridinha, olhe para mim, querida. Não reconhece seu pai? Não escuta minha voz? Sou eu, minha florzinha. Merece uma surra danada! Vamos! Recolhe os cestos! Em casa você há de se ver comigo. Zulmira! Zulmira, pare com isso! Respeite a minha autoridade! Zulmira, por que me ignora desse jeito? Não vê que estou aqui? Sou seu marido, Jerônimo! Vimos através da tela mágica a triste imagem de Margarida suspendendo os cestos, ajeitando-os no ombro e afastando-se em silêncio. Zulmira, por sua vez, seguiu-a nervosa, insultando a pobre jovem sem a menor discrição. Nenhuma nem outra notaram a presença espiritual de Jerônimo, que, acompanhado dos guardiães, partiu atrás delas. O percurso foi breve. Residiam num casebre sombrio nas imediações da ribeira no porto. Diga-me! Onde escondeu meu dinheiro? Eu quero tudo que recebeu! Meretriz do cais! Não faça isso, minha mãe! Eu já disse que não peguei dinheiro algum! Não me bata, pelo amor de Deus! Então cale a boca! Para de chorar, menina mimada! Culpa do seu pai, aquele verme covarde! Amanhã terá que recuperar o prejuízo que me deu hoje, sua inútil! Fregueses não faltarão. Pode acreditar! Ah, pode acreditar! A jovem ficou só, chorando profundamente. Ao lado dela, o vulto invisível do pai amoroso e sofredor. Meu Deus, nada posso fazer para socorrê-lo. Ah, como queria abraçar você, minha filhinha. Confortar suas lágrimas. Pedir-lhe perdão. A comoção tomou conta de todos que estavam na enfermaria do Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual. Enquanto o Dr. Roberto esclarecia-nos sobre o intenso drama vivido pela jovem Margarida na Terra. Meus amigos, eis o resumo de uma vida marcada pelo sofrimento e pela desilusão. Margarida tornou-se órfã de pai aos 7 anos. Frágil e delicada, a menina criou-se na miséria.
entre revoltas e incompreensões. A sua mãe jamais se conformou com a decadência financeira e social causada pelo suicídio do marido. Zulmira, então, passou a prostituir-se, esperando em vão reaver a antiga posição na sociedade. Impiedosamente, acabou arrastando a filha para a mesma atividade. Mas não havia parentes, amigos que pudessem auxiliar na criação dessa pobre menina? Sim, havia, meu caro Camilo. Mas a maioria vivia às custas do dinheiro de Jerônimo. Quando viram sua esposa e os filhos arruinados, simplesmente fecharam-lhes as portas como se não pertencessem mais àquela família. Miseráveis, desumanos. E o que aconteceu depois a Margaridinha? Bom, indefesa e sem conhecer as ciladas dos ambientes que a cercavam, a moça não resistiu. Apesar de não apresentar